Eita, aqui a internet de vez em quando, bem. A primeira coisa que me ocorreu é de que talvez a gente não tenha sempre muito claro o que é uma exortação. O Padre Manuel acabou de falar das cartas do Papa Francisco. Ele escreveu Evangelho Gaudium, a Laudato Si, mas essa agora não é uma encíclica do Papa Francisco. A gente chama de exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente ter uma noção é de que essa exortação é diferente daquela encíclica, das outras que o Papa Francisco escreveu. Primeira coisa, é bom pensar o que uma encíclica é. Ela é, sim, um escrito que o Papa nos dá, mas ele é fruto de a conclusão de uma consulta que o Papa faz. Então, o Papa faz uma exortação como fruto de uma consulta à igreja do mundo todo. O modo de fazer essa consulta pode ser, entre outros, um sínodo. Essa é uma consulta solene, através de um sínodo. Então, a gente sabe que houve no ano passado uma consulta, aliás, há 2 anos, uma consulta que todas as comunidades responderam ao questionário. E depois, em 2014 e 2015, durante um mês, os bispos e assessores do mundo todo também estiveram reunidos no chamado Sínodo da Família. No Sínodo da Família, o Papa estava presente, escutou as reflexões e, a partir daquelas reflexões, portanto, ele escreveu um texto. Ele escreveu esse texto que nós temos nas mãos hoje. Agora, é bom a gente também pensar o que não é uma exortação. Uma exortação apostólica, ela não é como um decreto que o Papa faz e que todo mundo tem que obedecer, porque senão vai contra a fé. A exortação não é uma doutrina a mais que a igreja acrescenta, porque já temos o catecismo, então a exortação apresenta uma novidade em relação àquilo que já se crê. Nada disso. Uma exortação, ela tem um papel de atualização. Ela busca fazer com que aquilo que é o ensinamento da igreja possa ser adequado às circunstâncias atuais da vida ou ser uma resposta a um problema novo. Pode ser que o problema nunca tenha sido mesmo enfrentado. Então, uma exortação tenta refletir como, então, a nossa fé responde a esse novo problema. Por exemplo, um novo problema é quando os sínodos trouxeram questões do mundo moderno. A gente teve um sínodo para a América, um sínodo para a África. Aqueles sínodos não teve um tema teológico, um tema ligado à família ou outra realidade da vida, mas foi as realidades novas surgidas no campo da evangelização naquele continente. Então, nesse sentido, é uma tentativa de responder. E já por ali a gente já vê que toda exortação ela tem um caráter principalmente pastoral. Então, a gente não vai encontrar numa exortação uma doutrina da igreja diferente daquelas que a gente já conhece. De modo que cada um que lê uma exortação, um escrito como esse, vai ter a sensação sempre, já vi isso em algum lugar. Porque, de fato, todo escrito que o Papa faz desse modo tende a recuperar os escritos que outros já fizeram, tenta reunir, portanto, um pouco a compreensão da igreja sobre aquele tema. E apresenta a sua reflexão. E, nesse aspecto, a exortação não é um relatório do que aconteceu no sínodo. É a reflexão do Papa a partir do que ele escutou. O relatório final e os questionários que foram enviados do mundo todo. Portanto, o que a gente tem é a contribuição do Papa Francisco sobre este tema a partir daquilo que ele fez, da escuta que ele fez no mundo inteiro. Seja a nossa escuta nos questionários, seja a escuta nos debates do sínodo. Tá. Isso já nos previne também para pensar que uma exortação não é um livro teológico daqueles que a gente precisa ter muita paciência e conhecer o jargão. Teve papas que escreveu desta forma, mas com certeza não é a de Papa Francisco. Então a gente já nota desde o início que a sua exortação tem um caráter muito coloquial. A gente, quando lê, a gente tem a sensação de estar escutando o Papa Francisco falar em suas homilias. E, de fato, muitas passagens são citações de suas homilias. De modo que o encorajamento a ler esse texto é o máximo. Eu acho que eu nunca li um documento, um texto oficial da Igreja Católica, numa linguagem tão fácil, tão acessível, tão agradável de se seguir quanto essa. Essa é a primeira coisa, primeira impressão que eu quero deixar para vocês em relação à encíclica.
A segunda coisa, está aparecendo um monte de notificação aqui, deixa eu desligar todas, porque não sei se aparece para vocês, mas para mim aparece. Muito bem. A segunda coisa é o modo como o Papa Francisco escreve. Existe uma técnica que a gente costuma chamar na área de educação de heurística, né? Aquele modo helicoidal de falar. A gente fala uma coisa, repete de outra forma, vai sempre aumentando e acrescentando algo àquilo que já foi dito. E a gente vai ler a carta, a exortação Amoris Laetitia, com essa sensação. O Papa inicia a falar de algo que a gente tem a sensação de que ele já falou o que tinha que dizer, apesar de ser pouco, deixou-nos assim sem entender, é só isso que ele vai falar. Depois do capítulo seguinte, ou pouco mais adiante, ele mistura com outros temas e fala um pouco mais. Isto é aquele modo de se explicar por repetição. Ele vai se repetir muitas vezes ao longo da encíclica, mas nunca dizendo a mesma coisa. Sempre acrescentando uma gravidade maior, um detalhe um pouco mais específico, ou dizendo de outra maneira, ou trazendo para um contexto diferente, mas a realidade que ele vai apresentar é sempre a mesma. Nesse sentido, é interessante ver o quanto a ordem dos capítulos desse texto, nenhum de nós espere, quem sabe, um texto como os textos acadêmicos, né? Uma introdução, um preâmbulo, aquelas coisas que vão seguindo até chegar no assunto mais importante no final. Não. Na verdade, o Papa Francisco inicia falando de trechos da Sagrada Escritura, onde a família está presente, e ali é muito bonito, apesar de ser muito sintético, mas ele traz exemplos muito interessantes, de uma maneira nova, eu diria, em que ele recolhe palavras de Jesus para poder mostrar como Jesus se relacionava com as pessoas. Então, a apresentação da Bíblia que o Papa Francisco faz não é teológica, tentando achar grandes doutrinas. Pelo contrário, é um modo de ler a Bíblia que tenta se encontrar nela, descobrir aonde uma família está ali. Isto é, ele nos faz ler a Bíblia de uma maneira que ouve Jesus falar com Maria, tenta descobrir como era que Jesus falava com sua mãe. Como era que se relacionavam as pessoas na Bíblia? Quando Deus se relaciona como pai, como mãe, quais são os gestos que ele assume? E aí é bonito ver quando ele recolhe, por exemplo, as passagens em que Deus manifesta a sua ternura, mostrando que a ternura de Deus é o modo como ele se manifesta como pai e como mãe, e daquilo tira um modelo para a família. Então, da mesma forma, ser pai e ser mãe é agir com ternura. E essa é uma palavra que vai percorrer todo o texto do Papa Francisco, que ele vai repetir muitas vezes. A necessidade de usar de ternura, o exercício da ternura no falar, na maneira de se exprimir. Ele vai usar isso para explicar como um casal deve estimular-se no diálogo, como o diálogo deve respeitar diferenças de gerações, a necessidade de se cultivar. Tudo isso vai entrar nessa ternura, no cuidado pelo outro. Isso tudo vai sendo, então, tirado dessa inspiração que ele apresentou no início. A palavra de Deus é colocada verdadeiramente como uma inspiração para tudo que ele vai dizer em seguida. É curioso dizer isso, talvez, e pode não parecer estranho, mas, por exemplo, a quantos de nós já leu muitos dos documentos da igreja, não é sempre assim que a gente vê o uso da Sagrada Escritura nos documentos. Muitas vezes ela é usada para confirmar ideias, para dizer assim como Jesus disse, a igreja agora diz assim. Mas, pelo contrário, o Papa Francisco mostra como Jesus agia e diz, olha, esse é o nosso modelo, temos que nos inspirar nesse modo de Jesus agir. Mais do que no que Jesus disse, ele se inspira no modo como Jesus e os outros personagens bíblicos agiam, modo de ser, de se comportar. Tá, isso tudo somente para introduzir a encíclica. Mas o próprio Papa Francisco também faz uma coisa que é nova. Ele dá, no início da encíclica, uma dica de como ler. Ele dá um manual, um guia de leitura da encíclica. Como guia de leitura, o Padre Manuel está me pedindo para falar mais lento. Eu não tinha visto esse recado. Vou tentar reduzir ainda mais o ritmo da minha fala. O Papa Francisco apresenta uma sugestão de leitura. Então, olhando para vocês daqui, eu posso imaginar que a maioria
são casais que atuam como agentes de pastoral nas nossas comunidades, ou casais que frequentam os movimentos e que participam da igreja, vêm à missa e, por isso, escutaram esse convite. Ele vai dizer que talvez alguns desses o capítulo que vai interessar mais a quem atua como agente de pastoral no acompanhamento de casais vai ser o capítulo 6º. Aí ele diz, mas um casal que quiser aprofundar a sua experiência matrimonial, provavelmente vai se interessar mais pelo capítulo 4º e 5º. E depois ele vai continuar dizendo que talvez todo mundo se interesse pelo capítulo 8º. E assim ele dá um guia de leitura. E diz mais, que ninguém tome esse livro para ler todo de uma só vez. Ele sugere que cada um de nós possa calmamente tomar um capítulo, ler com cuidado, estudar juntos, e não necessariamente na ordem em que está escrito, tomar segundo a necessidade. Se você agora tem necessidade de compreender um pouco mais a espiritualidade matrimonial, pegue o 8º capítulo. Se você gostaria de compreender ou de aprofundar o significado bíblico, o que a Sagrada Escritura nos ensina sobre a vida em família, comece pelo capítulo 1º. Se você quer ajudar outros casais a saber como orientá-los em situações difíceis, tome, portanto, o capítulo 6º. E assim, cada um pode tomar esse texto de maneira que se adapte à sua circunstância, tanto de vida eclesial quanto de vida pessoal. A minha impressão pessoal, depois de ter lido, é que eu nunca li um texto que fale sobre a família, sobre a vida da família, com tanto realismo e, ao mesmo tempo, com tanta ternura e alegria. É algo que nos faz pensar como poderia o Papa Francisco ter escrito algo que fala de tão próximo, com tanta intimidade sobre o dia a dia da família. Isso me fez muito pensar o quanto a sua escuta profunda das famílias com as quais ele trabalhou, quando dividiu seu ministério, não foi para ele somente um serviço prestado à comunidade, mas foi algo que o fez crescer dentro. E ele trouxe consigo aquelas famílias que hoje a gente vê escritas no texto. É como se ele estivesse falando de pessoas concretas. Não nos parece alguém que tentou imaginar como vivem as famílias e de repente escreveu. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós que toma esse texto, se identifica em algum momento. É realmente um texto que vale a pena que as nossas famílias se debrucem sobre ele por muito tempo ainda. Bem, mas minha proposta hoje, portanto, é fazer um apanhado daquilo que está ali, para tentar orientar também cada um na própria leitura. Enquanto eu lia, eu tive a vontade de poder dizer que cada um pudesse ter, quem sabe, em casa, um exemplar a mais, para presentear quando for necessário, quando encontrasse na situação aquele amigo, aquele casal que ainda não conhece essa encíclica. É realmente um verdadeiro dom presente para nós, para os casais e, acima de tudo, né? Claro, as famílias, nós todos que vivemos em família. Bem, existem dentro da encíclica alguns temas que ficaram polêmicos, na imprensa especialmente, e eu acho que talvez seja interessante tocar rapidamente nesses temas, somente para não nos deixar assim com a sensação de quando é que o padre vai falar afinal daquelas coisas. Olha, o Papa Francisco não fecha em nenhum momento nenhuma questão sobre nenhum assunto. Ele não vai dizer, de agora por diante, a igreja vai agir assim. Nunca. Em todas as situações, ele reforça a necessidade de respeitar a consciência de cada um, de ajudar a formá-las, sim, com certeza, mas permitir que cada país, cada cultura, cada igreja, cada diocese, cada consciência de cristã seja capaz de tomar por si mesmo as suas decisões, na escuta do que a igreja propõe, e a igreja se colocar em seus pastores na atitude de escuta do outro. Portanto, o que ele propõe com muita frequência essa capacidade de escuta, essa capacidade de exercer a misericórdia. Mas jamais uma nova regra. Então, ninguém espere nessa encíclica encontrar uma nova regra. Como esses dias aqui chegou um casal
um senhor que me perguntou: padre, como é? Eu ouvi dizer que o Papa Francisco agora liberou a comunhão para quem já é casado de novo, quem já foi casado e casou de novo. Eu já posso voltar a comungar? E aí a resposta é: procure o pároco, converse com ele. Ele vai escutar você e ele vai poder te ajudar a compreender qual é a sua situação, qual é o seu momento de vida. Então, antes que a gente chegue a explicar um pouco o que a encíclica fala disso, eu quis somente antecipar para a gente se desarmar um pouco em relação ao que o Papa Francisco nos propõe. Portanto, uma palavra que precisamos guardar conosco durante toda a leitura desse texto vai ser essa constante retomada do Papa Francisco em todo o texto a que a Igreja precisa exercer misericórdia. Chamada a exercer a misericórdia. A questão dos donos da misericórdia, casualmente ou não, ele quis, então, deixar que essa encíclica pudesse ser lançada justamente no período como esse, do jubileu que a Igreja proclama, né, e vive. Mas vamos fazer o seguinte: vamos percorrer a encíclica e nos deter quando chegar no momento em que esse ponto for abordado. Vou passar mais rapidamente naquilo que possa ser somente um objeto da nossa reflexão posterior, quem sabe nos pequenos grupos. Como falei, o capítulo 1 é um capítulo para ser lido, quem sabe, em pequenos círculos bíblicos, quem sabe nos nossos encontros de casais, escolher parágrafos e ali tomá-los como ponto de partida, pegar a Bíblia, ler na Bíblia as passagens que ele recomenda, ou quem sabe em um retiro da própria pastoral familiar, aproveitar essas passagens bíblicas para uma reflexão, uma meditação pessoal. Eu acho que não é o caso da gente se deter a mais do que aquilo que já falei, da beleza do como ele fala para nós da Bíblia, da família na Bíblia. Na verdade, não é a família na Bíblia, é a família à luz da palavra de Deus. É isso que ele nos propõe. Isto é, uma inspiração que a palavra de Deus nos dá para a vida em família. Que é uma outra coisa, né? Não é falar, na Bíblia a família é assim, é desse modo, uma coisa teórica. Não, nada disso. Não existe nenhuma pretensão dele de fazer deste modo. Existem algumas passagens em que, quando nós lemos, nós percebemos esse modo de falar de Papa Francisco. E uma delas é as passagens em que ele fala da realidade, em que ele conclama-nos a ver como é que as coisas estão na vida real. Portanto, o primeiro capítulo é a família à luz da palavra, mas o segundo é a realidade e os desafios da família. E aqui, mais uma vez, ele faz um elenco rápido. Vocês vão ver quanto rapidamente ele vai passando de um tema para outro, sem esgotá-los, mas depois vai retomar esses mesmos temas lá adiante. Portanto, quando ele nos fala da família, existe um aspecto que o Papa Francisco retoma muitas vezes. É o modo ambíguo como a cultura em que a gente está hoje propõe os valores. E aí, por exemplo, ele dá o aspecto da liberdade na família. Ele diz assim, por exemplo: aprecia-se uma personalização que aposte na autenticidade, em vez de reproduzir comportamentos pré-fixados. Isto é, a gente quer sempre evitar que as pessoas sejam pré-fabricadas, né? Faça tudo igualzinho, obrigar os filhos a ser como os pais, reproduzir esses modelos. A gente luta para que isso não aconteça, e até se anima quando as crianças ganham uma certa autonomia. É um valor que pode promover as diferentes capacidades e espontaneidade, mas se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, fuga de compromissos, confinamento no conforto, arrogância. Portanto, a liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas se não tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera numa incapacidade de se dar generosamente. A liberdade que ele propõe aqui nos faz ver que é importante valorizar o modo espontâneo, como na família cada um pode se exprimir, mas se isso é feito sem um compromisso real, se torna, portanto, um egoísmo. O egoísmo de não ser capaz de socializar, se confina. Isso, se ele fala de uma maneira assim teórica, vai logo, em seguida, nos mostrar como na prática isso acontece. Isso a gente vai ver nos capítulos seguintes.
Porque aqui, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, o Papa Francisco nos faz uma panorâmica ampla de todas as situações da família. Por exemplo, ele fala da desmotivação dos jovens em buscar a família e o matrimônio como fruto de uma ideologia do nosso tempo, vítimas da ideologia que desvaloriza a família, de uma cultura narcísica que impede o desenvolvimento da maturidade emocional, uma sociedade de consumo que dissuade as pessoas de ter filhos para manter a liberdade e o estilo de vida, o enfraquecimento da fé e da prática religiosa, provocando o aumento da solidão. Curioso isso, né? Como a solidão ele relaciona com uma diminuição da prática da vida de fé e da religião. A falta de uma habitação digna e trabalho decente, a infância que é vítima do abandono da violência, as migrações, as pessoas com deficiência, todas as dificuldades e desafios que uma família pode ter. E aí ele vai concluir dizendo: não caiamos, portanto, na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Se constatamos muitas dificuldades, estas são um apelo para libertar em nós as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. Olha, só essas passagens aqui não daria-nos uma ideia muito clara do que onde o Papa Francisco vai nos levar, porque, afinal, todos os documentos sobre a família fizeram a mesma coisa. Trouxeram uma parte sobre a Bíblia, os desafios da vida atual, sempre repetindo mais ou menos os mesmos problemas, que parece que há mais de 20 anos que são os mesmos, né? Alguns se agravaram, outros talvez ficaram estagnados. E depois dessa segunda parte, o Papa Francisco vai falar sobre a vocação da família. Tenho certeza que quem já leu outros documentos da Igreja sobre o assunto, Familiares Consórcio, Papa João Paulo II, vai se lembrar desse tema. E, de fato, ali, o Papa Francisco vai retomar algumas das afirmações da Igreja sobre a família. Mas algumas eu acho que vale a pena a gente recordar mesmo. Onde ele diz que a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Um discernimento vocacional. Coisa que normalmente a gente costuma ouvir quando se trata de ser padre, de ser religioso. Mas ele fala que um discernimento vocacional também para a vida da família. Tenho certeza que isso não é novidade para muitos de nós, mas é uma chamada de atenção que vale a pena recordar. Somos chamados a formar uma família. Não cai como uma coisa natural. Homem, mulher, gostamos, existe uma atração, então casou-se, formou família. Formar família também é vocação. Bem, dentro desse contexto da vocação da família, é lógico que o Papa Francisco aponta o ideal e logo se recorda de que o ideal serve como inspiração, não pode ser algo que seja tomado por nós como uma regra a qual todos devem se adequar. Ele vai retomar esse ponto que agora ele propõe assim, somente de passagem, dizendo que é preciso ter em vista que é uma pedagogia divina, aquela que nos propõe um ideal, mas que não nos impõe, porque leva em conta as nossas fraquezas, nossos limites. Muito bem. E ali ele vai concluir justamente esse capítulo dizendo: por isso, ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina, há que evitar-se juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações. É preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição. Isso aqui vai ser o que ele vai depois desenvolver quando vai nos falar das situações difíceis. Bem, quem então tomasse essa encíclica, nos 3 primeiros capítulos, teria um resumo do que a Igreja já pensa, já fala sobre esse assunto em muitos outros documentos, mas com o jeito de Francisco. Qual é a grande novidade, e que talvez seja o núcleo mesmo dessa encíclica, e aquilo que deu origem ao seu nome, a alegria do amor, é o capítulo 4 e 5. O capítulo 4 que se chama justamente o amor no matrimônio. E vale a pena que, nesse capítulo, realmente façamos aquilo que o Papa Francisco propôs. Que cada capítulo fosse lido em profundidade, dando tempo para ser lido. Porque aqui ele começa apresentando o famoso hino ao amor da carta aos Coríntios.
a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12 e 13. Quando ali ele vai retomar palavras que são ditas, né, como a paciência, amar sem ser arrogante nem se orgulhar. Todos recordam, né, o texto que ele se refere, o hino ao amor, quando ele fala de que ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, de nada valeria. Depois termina dizendo, o amor é paciente, o amor suporta tudo, o amor crê tudo, e o amor não é arrogante, o amor não se ensoberbece. E aquela passagem em que São Paulo dá definições do amor, o que o amor é e o que o amor não é. Então ele vai dizer isso, ele vai falar da paciência, do amar sem ser arrogante, nem se orgulhar, amar é ser amável, sem violência interior, falar do perdão, alegrar-se com o bem do outro, o amor tudo desculpa, convive com a imperfeição, confia, espera, tudo suporta. Então, vai ser desenvolvido isso. Em cada parágrafo, ele vai trazer uma meditação sobre o que significa isso para a vida da família. Isto é, não é simplesmente uma citação teológica. Ele vai dizer no cotidiano. Quando ele fala da paciência, ele vai dizer: esta paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como é, também tem direito de viver comigo nesta terra. Não importa se ele é um estorvo para mim, se altera os meus planos, se me molesta com seu modo de ser ou com suas ideias, se não é em tudo como eu esperava. O amor possui sempre um sentido profundo de compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que eu desejaria. Então, dessa passagem dá para a gente notar como o Papa Francisco vai nos ajudar a refletir esse texto, vai descer a questões concretas. Por exemplo, sem ser arrogante nem se orgulhar. A atitude de humildade aparece aqui como algo que faz parte do amor, diz Papa Francisco. Porque para poder compreender, desculpar ou servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. É inútil simplesmente apresentar a vocês o que ele diz. É muito melhor tomar o texto, refletir sobre o que ele está dizendo, quem sabe em família, o casal, tomar cada uma dessas passagens ali. Vamos ver o que o Papa Francisco diz hoje sobre o perdão, ler juntos, meditar, refletir. É verdade que em alguns momentos a gente tem uma sensação de que o Papa Francisco exagera, mas se a gente tem em conta que ele fala como quem diz uma homilia, então a gente entende que muitas vezes a força que ele põe nas palavras é muito mais para chamar a atenção para a realidade que está ali do que propriamente para constranger quem ouve a uma atitude, quem sabe, de um pouco de abatimento, né? Porque afinal ele é duro. Algumas vezes ele chama de mesquinho tais comportamentos para chamar a atenção para a dureza daquilo que ele está tentando explicar. Ele usa adjetivos como esses. E por isso pode ser que algumas vezes alguém se sinta assim, um pouco agredido, como eu faço isso, eu sou mesquinho. Pode ser que sim. Se você se coloca naquela situação e tenta refletir se a tua atitude é mesquinha, pode ser que Papa Francisco esteja pisando no calo em alguns momentos ali. Mas, ainda continuando nesse capítulo, é um capítulo muito denso, eu talvez não contei para ver se era o maior ou não, mas é um capítulo, talvez, tratar de muitos temas, é longo. Eu tenho a impressão que eu estou passando do meu tempo, né? Acho que eu vou controlar mais aqui para a gente chegar onde a gente quer. Bem, se existe algo que o Papa Francisco... O Papa está mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver. Precisa falar mais antes, está correndo de novo. Ok, muito bem. Aquilo que ele fala na sua encíclica sobre a alegria é algo também que vale a pena retomar com profundidade. Eu notei algumas características da alegria que ele propõe. Ele faz a comparação entre a alegria e beleza, a alegria da partilha e a alegria no sofrimento. Quando ele fala-nos da alegria na partilha,
ele fala do quanto participar da vida da família traz alegria, não apenas porque temos momentos alegres que são compartilhados, mas ele fala de uma admiração da beleza. Então, a beleza que cada um dos cônjuges traz consigo, que precisa ter no outro a capacidade de admirar no outro, contemplar o outro. E ele fala disso, quanto é necessário que essa admiração pelo outro seja uma manifestação dessa ternura. E ele diz assim: na sociedade de consumo, o sentido estético empobrece-se e assim se apaga a alegria. Tudo se destina a ser comprado, possuído ou consumido, incluindo as pessoas. Ao contrário, a ternura é uma manifestação deste amor que se liberta do desejo da posse egoísta. Leva-nos a vibrar à vista de uma pessoa, com imenso respeito, um certo receio de lhe causar dano ou tirar sua liberdade. O amor pelo outro implica este gosto de contemplar e apreciar o que é belo e sagrado do seu ser pessoal, que existe para além das minhas necessidades. Isto permite-me procurar o seu bem, mesmo quando sei que não pode ser meu ou quando se tornou fisicamente desagradável, agressivo ou chato. Por isso, do amor pelo qual uma pessoa me é agradável, depende que lhe dê algo de graça. A alegria da beleza. E ali é todo um campo de reflexão sobre o quanto a gente tem se perdido na superficialidade em relação ao belo. E ele pede que essa beleza a que ele se refere não seja confundida com aspectos físicos. Ele fala do valor sublime do outro, que por não coincidir com aspectos físicos ou psicológicos, nos permite saborear o caráter sagrado do outro, sem a imperiosa necessidade de o possuir. Esse é um aspecto muito forte, né, na nossa sociedade. O quanto ser capaz de apreciar o belo do outro que está para além das circunstâncias físicas, né, das atrações físicas. Ele fala da alegria nisso. E vou deixar que vocês possam continuar refletindo o resto, mas certamente a alegria da partilha é fruto daquilo que todos nós conhecemos, uma passagem que, inclusive, na liturgia de ontem, escutamos São Paulo dizer que Jesus haveria dito que há mais alegria em dar do que em receber. Então, ele fala dessa necessidade da família exercitar a partilha, uma manifestação dessa alegria. E a alegria do sofrimento é uma reflexão também forte, mas profunda, que diz-nos o quanto um casal que aprendeu a superar um sofrimento unido se alegra depois que passa aquele momento de dor. E ele fala como a alegria no sofrimento pode ser algo que renova a vida do casal. Suportar juntos com coragem os momentos de dor e sofrimento pode ser uma fonte de grande alegria e renovação da vida do casal. Isso é o que ele nos propõe. Olha, eu confesso que dessa parte, desse capítulo, um trecho me chamou muito a atenção, um aspecto do diálogo. A quantidade de conselhos que o Papa Francisco faz sobre o diálogo. Valeria a pena uma pesquisa desse texto, especificamente sobre este ponto. Tudo que o Papa Francisco fala sobre a qualidade do diálogo. Ele que tem sido especialista do diálogo, nós temos visto quanto ele tem progredido, tem conseguido vitórias no diálogo internacional entre líderes, o quanto ele tem conclamado ao diálogo cada vez que um conflito surge. E os conselhos que ele dá para o diálogo são conselhos fortes. Aqui, nesse capítulo, ele dá alguns, mas ele vai continuar depois, quando vai falar da espiritualidade conjugal, sobre esse tema de novo. Mas aqui eu sugiro alguns tópicos somente que faz a gente refletir sobre essa qualidade do diálogo. Por exemplo, ele fala da necessidade de fazer atenção às diferenças entre gerações, o modo como cada um se exprime em épocas diferentes da sua vida. Fala da escuta de qualidade, em que, em vez de eu começar a dar opiniões ou conselhos, eu me asseguro de ter escutado tudo que o outro tem necessidade de dizer. Não do que o outro diz, tudo que o outro tem necessidade de dizer. E ele diz, isto implica fazer silêncio interior, para escutar sem ruídos no coração e na mente.
despojar-se das pressas, pôr de lado as próprias necessidades e urgências, dar espaço, ter o hábito de dar importância ao outro. Isso aqui também é uma frase que agora cada um de nós pode se sentir interpelado. Ele fala de uma amplitude mental. Isto é, abrir a minha mente para contemplar também o horizonte do outro. Não permitir que eu fique somente pensando a partir do meu ponto de vista, que eu possa ver outras experiências e possa confrontar no diálogo. E, ao mesmo tempo, ter flexibilidade para mudar o meu ponto de vista diante daquilo que o outro me apresenta. Modificar as minhas opiniões. Essa capacidade que o diálogo tem e que a gente precisa conceder ao diálogo para que ele aconteça realmente. Temos que nos libertar da obrigação de sermos iguais. Coisa óbvia, não é? Ter a sagacidade para perceber as interferências no diálogo. Sagacidade para perceber as interferências no diálogo. O que ele quis dizer? Perceber quando um dos dois está cansado, estressado, veio do trabalho e respondeu de uma maneira que não é habitual, portanto, não vou pesar sobre aquele problema. Ter sagacidade para perceber, no caso do homem, será que ela está passando por momentos de TPM e, de repente, está provocando nela uma reação diferente? Ou dificuldades que ficam escondidas e que o casal nem sempre demonstra, mas que mostram que são interferências do diálogo. Interferências do diálogo pode vir também das crises pessoais que cada um de nós pode passar, né? Tem as famosas crises da década, né? A crise dos 40, dos 50, dos 60. São interferências que podem surgir no diálogo. Ele vai continuar falando, e eu acho que talvez valha a pena somente o último parágrafo que ele diz sobre esse tema. Por último, reconheçamos que para ser profícuo, fecundo o diálogo, é preciso ter algo para se dizer. Isto requer uma riqueza interior que se alimenta com a leitura, a reflexão pessoal, a oração e a abertura à sociedade. Caso contrário, a conversa torna-se aborrecida e inconsistente. Perceberam o quanto isso aqui muitas vezes ocorre? Preciso cultivar a riqueza interior, através da reflexão pessoal, a leitura, a oração, a abertura à sociedade. Caso contrário, a conversa torna-se aborrecida e inconsistente. Isto é, você não consegue ter argumento diante do outro, porque você, querendo impor a sua vontade, não tem uma capacidade de dialogar, porque o mundo, a sociedade não interfere no seu modo de pensar, as suas leituras pessoais não acontecem jamais, a sua oração não nutre a tua vida interior, então o diálogo vai se empobrecendo, e a outra pessoa, o outro, vai ficando aborrecido de perceber que no diálogo não se progride. Quando cada um dos cônjuges não cultiva o próprio espírito, e não há uma variedade de relações com outras pessoas, a vida familiar torna-se endogâmica, e o diálogo fica empobrecido. Endogâmica, quer dizer, ela vive para dentro, né, para si mesma. Ela não é capaz de ter uma abertura para conhecer o mundo que está para além das quatro paredes do próprio lar. Bem, meus amigos, eu vou acelerar essa parte. Digamos que eu vou só citar os títulos para estimular a leitura. Ele vai falar do mundo das emoções. São muitos temas que o Papa toca. E aqui ele vai falar sobre a questão da sexualidade, as paixões, como cada um reage, né, às atrações físicas e atrações das emoções, a ira, a cólera, como que a gente lida com essas emoções. Mas não somente o casal, mas como isso vai se refletir também na educação dos filhos. E ele vai falar, portanto, da dimensão erótica do amor, né, da linguagem que o amor exerce, que o sexo, a linguagem erótica, que é preciso que o amor esteja capaz de conhecer, de reconhecer, e que ela fuja de uma relação material, né? Ele tenta mostrar o quanto da riqueza de uma pessoa pode estar expressa nessa dimensão erótica da vida. E por isso mesmo, o quanto o risco de manipulação, de violência, nesse aspecto é grande. Então, deixemos para que cada um possa refletir sobre isso. Não é que ele trata de uma novidade nesse aspecto. Ele traz o que os documentos da igreja já nos falam sobre isso. Por exemplo, o erotismo mais saudável, embora esteja ligado a uma busca de prazer, supõe a admiração.
e, por isso, pode humanizar os impulsos. Tratando-se de uma paixão sublimada pelo amor, que admira a dignidade do outro, torna-se uma afirmação amorosa, plena e cristalina, mostrando-nos de que maravilhas é capaz o coração humano. E assim, por um momento, sente-se que a existência humana foi um sucesso. Curioso que nessa passagem, o Papa Francisco aqui cita um poeta. Ele, na verdade, não é uma passagem do magistério. Ele está citando um poeta em que fala disso, e que essa realização erótica do matrimônio faz perceber a existência humana como um sucesso. Então, que tudo isso também nos faça refletir com profundidade no que o Papa Francisco nos propõe. Bem, o quinto capítulo, que prolonga esse que a gente acabou de refletir, vai falar sobre a fecundidade do matrimônio. Porém, é uma fecundidade que não diz respeito somente aos filhos, né? Ele se refere também a uma fecundidade ampla, que se desdobra nos amigos, nas famílias, uma fecundidade que vai para além da própria família. O Padre Manuel já me advertiu que temos 10 minutos, então, nos 10 minutos que faltam, eu acredito que vale a pena fazer somente uma menção, e diretamente àquele ponto que nos deixou, que deixamos pendentes no início, né? Fazendo com que o capítulo 6, aquele que nos fala de algumas perspectivas pastorais, são as sugestões que o Papa Francisco nos faz para que nós possamos viver a vida pastoral como agentes pastoral, como padre, como bispos, né? Todos aqueles que têm alguma responsabilidade na igreja, como acompanhar os casais. É isso que ele faz, né? Dá sugestões sobre a pastoral familiar. Algumas dessas sugestões, quem tomar vai perceber, mas isso nós já fazemos, né? Não esqueça que o Papa Francisco é argentino. Como argentino, conhece a Igreja da América Latina. E a Igreja da América Latina, onde nós estamos inseridos, já vive muito dessas práticas pastorais que vão ser aqui citadas por Papa Francisco. Nesse aspecto, o capítulo seguinte, que é o 7º, é reforçar a educação dos filhos. Vai trazer temas que são realmente interessantes para refletir sobre a missão da família, e eu vou saltar também esse capítulo, uma vez que são conselhos úteis, mas que tenho certeza que já fazem parte como reflexão das nossas práticas pastorais. Vamos, então, ao ponto que é acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, que é, digamos assim, um aspecto que foi mais esperado dessa encíclica, né? Que é o Papa Francisco que propõe uma reflexão sobre como tratar as chamadas situações irregulares, né? Ele começa propondo um critério, dizendo que 2 lógicas percorrem toda a história da igreja: a lógica da integração e a lógica da marginalização. Porém, ele diz que o caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém, derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero, porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita. Guardemos essa frase que o Papa Francisco nos deixou. A caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita. E o caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém. Por isso, ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. E não me refiro só aos divorciados, que vivem em uma nova união, mas a todos, seja qual for a situação em que se encontrarem. Olha, uma vez que o tempo já parou, já acabou, eu vou parar de ler as passagens e que daríamos, talvez só para concluir no final, e vou somente dizer aonde que está o ponto. O Papa Francisco, sobre este ponto, não trouxe uma determinação nova, como havíamos dito, no sentido de que existe uma nova norma a respeito da comunhão dos que casaram depois o que vive a segunda união. Ele pede que a igreja possa acolher cada fiel, cada casal, na sua circunstância particular, justificando de que uma norma não pode ser aplicada indistintamente a todas as pessoas, sem levar em conta as suas circunstâncias. E ele enumera nos capítulos as várias circunstâncias que podem atenuar a norma.
ou melhor, atenuar não, atenuar a obrigação de cumpri-la. Ele diz muito bem isso porque para evitar o que ele chama de uma dupla moral. Isto é, a igreja não tem uma lei que é gradual. A igreja propõe que cada um possa gradualmente se aproximar dela, segundo as suas circunstâncias. Isso significa que existe um ideal, que permanece o ideal. Esse ideal do matrimônio que ele propõe até aqui no seu documento não se perde. Embora durante todo o documento, toda a exortação, ele recorda dos desafios que o matrimônio, que o casal enfrenta. Por isso, concretamente, na prática, ele pede cada casal que vive em uma situação chamada irregular, isto é, não vive um casamento, um primeiro matrimônio, como as regras tradicionais que nós já conhecemos. Que os sacerdotes estejam dispostos a escutar cada casal e que a norma sacramental é também vinculada à circunstância pessoal, em que ele pede que seja avaliado as circunstâncias atuais. É possível, a situação é vivida de uma maneira que não se pode, por exemplo, mais voltar atrás, por amor aos filhos e às circunstâncias, não permite mais uma reconciliação, por exemplo. A culpabilidade do casal naquela relação que acabou é algo que se acompanhou, especialmente em relação aos filhos, um ponto muito retomado para o Francisco, o cuidado com os filhos. Qual foi a responsabilidade e o compromisso com os filhos de um casal que se divorciou? Reforça de que o divórcio seja uma medida tomada em extremo, mas que seja possível de se verificar quando as circunstâncias não oferecem outra saída. Isto é, o Papa Francisco, embora proponha e mostre o quanto o divórcio não é um remédio, mas apresenta que pode ser a única saída. Nos fala de que a participação na igreja de quem vive a segunda união deve ser buscada com empenho pelos pastores, de modo que sejam integrados esses casais. Reforça muitas vezes, eles não estão excomungados, não têm o direito nem mesmo de se sentirem excomungados. A comunidade tem a obrigação de acolhê-los e que mesmo o acesso à comunhão seja fruto de um diálogo profundo, sincero, discreto, privado do casal com o padre, com o líder da sua comunidade, né? No caso, o padre, o bispo. Isso é, aqueles que podem escutar em confissão, podem escutar a realidade do casal, e o padre pode dar àquele casal a possibilidade de acesso a todos os sacramentos, não apenas a comunhão. Inclusive, tem realidades de batizados, né? Pessoas que não eram batizadas e, portanto, não estavam casadas e que depois se convertem e, como não podem regularizar, né, assumir o matrimônio porque o outro não se casou, os sacramentos também eram negados. Me recordo bem de já ter visto alguns bispos auxiliares terem negado o crisma, por exemplo, a pessoas nessas circunstâncias, na época. Então, o que o Papa Francisco sugere é que os padres possam ter a capacidade de acolher e escutar, que usem o discernimento pastoral para ajudar aqueles que vivem essa situação a corrigirem, digamos assim, a tomarem consciência da gravidade do que eles vivem. E ele reforça isso muitas vezes para evitar que crie-se uma espécie de padres que criam exceções. Ah, fulano pode, fulano não pode. Então, é o padre que é amigo de fulano, que não gosta de cicrano. E ele sugere, então, que se haja com muita responsabilidade sobre a consciência daquelas pessoas. Nesse aspecto, a novidade que o Papa Francisco traz é, na verdade, permitir que esse tipo de diálogo, que esse tipo de concessão possa oficialmente existir. Oficialmente, porque muitos de nós sabem que em muitas situações isso já existe. Em muitas igrejas e muitas comunidades, no Brasil, inclusive, eu pessoalmente já tive que dar esse conselho. A própria Familiares Consórcio já havia dado essa faculdade, mas o Papa Francisco deu uma abertura ainda maior para isso. Permitiu que isso fosse feito com a maior amplidão, né? Permite, dando critérios, dá exemplos de situações e situações. Né? O casal que se divorciou e apenas divorciado já assumiu um novo matrimônio, não pode estar levando a sério o matrimônio.
Então, não se pode também dizer que é assim, de uma hora para outra, qualquer casal que casou de novo, depois de ter sido fiel do primeiro matrimônio, já está plenamente inserido. Ele pede, é preciso fazer um caminho, que a pessoa amadureça, que ela perceba a gravidade do que aconteceu, que ela seja responsável com os seus filhos, que tipo de compromisso ela está tendo com a esposa que ficou, com o marido, né, dependendo de quem foi que se separou, que tipo de injustiça se praticou. Isto é, um caminho de conversão ele propõe, na verdade, né? Um caminho de conversão para uma reinserção na vida da comunidade. Bem, isso é o que eu acho que teríamos mais, assim, de dúvidas sobre esse ponto. Mas como eu sei que meu tempo já estourou, não tenho dúvida, não vou nem esperar para mandar outra mensagem, eu vou propor concluir aqui isso que eu comecei, somente lendo o último parágrafo de toda a encíclica, e assim a gente pode abrir para, quem sabe, algum ponto que vocês gostariam que fosse um pouquinho mais claro, e eu não fui, e assim ter esse tempo ainda, quem sabe uns 20 minutos a mais ali. No último parágrafo, o Papa Francisco diz assim, olha, não estou ouvindo vocês aí não, está tudo bem, não é? Ah, muito bem. Ninguém está dormindo ainda. Eu falei o tempo inteiro, mas espero que vocês não tenham dormido, porque afinal, essa coisa de falar pela tela, né, sem esse contato humano, faz a gente ficar um pouco mais distraído. Muito bem, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo tomar, então, somente a última passagem, um dos últimos parágrafos, que pode nos ajudar a concluir esse nosso encontro, essa minha apresentação rápida, que me deixou sem conseguir descrever um pouco mais. Há um apelo constante que provém da comunhão na Trindade, da união estupenda entre Cristo e sua igreja, daquela comunidade tão bela que é a família de Nazaré e da fraternidade sem mácula que existe entre os santos do céu. É um apelo que nos traz esse ideal da vida. Mas contemplar a plenitude que ainda não alcançamos permite-nos também relativizar o percurso histórico que estamos a fazer como família, para deixar de pretender das relações interpessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência que só poderemos encontrar no reino definitivo. Além disso, impede-nos de julgar com dureza aqueles que vivem em condições de grande fragilidade. Todos somos chamados a manter viva a atenção para algo mais além de nós mesmos e dos nossos limites. E cada família deve viver neste estímulo constante. Avancemos, famílias, continuemos a caminhar. Aquilo que se promete é sempre mais, aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. O Papa Francisco vai concluir com uma oração. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza do projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Bem, eu gostaria de muito mais, tem muitas passagens lindas ali, mas eu acho que por hoje vocês já ouviram demais. Bem, obrigado, Padre Carlos. Eu estou aqui do lado. A gente vai abrir, como a gente havia pensado, para um debate. Quero parabenizar e agradecer. É um exercício grande, né? Escutar com todos os... algumas de conexão e estar no auditório com 100% de acústica.
Logo estaremos, o comunitário ficar pronto. Aproveita para fazer a propaganda. Mas eu acho que a gente pode fazer uma partilha, fazer algumas perguntas. A Padre Carlos André, e a gente pode ajudar. Agora, quem fizer a pergunta tem que vir aqui. Escuta pelo microfone. Mas a gente pode ficar bem à vontade. Quem gostaria de tirar alguma dúvida? Venha, Sérgio. Boa noite, Padre André, boa noite a todos. Não é pergunta, porque parece que ninguém ia falar nada, né? Parabenizar pela eloquência, o conhecimento religioso. Nós fomos presenteados hoje com essa palestra, mas é só uma observação, um pouco mais. Hoje à tarde eu estava lendo sobre justamente o tema dessa palestra hoje. E eu vi que existem resistências, e resistências veementes sobre isso. Eu queria saber a sua opinião sobre essas resistências e o fundamento religioso disso. Se é só pelo fato de ser uma linha mais conservadora e vai ser sempre mais, certo, de alguma coisa mais nova, mais liberal, mais abrangente, algum fundamento religioso nessas críticas. Quem falou foi César, eu ouvi bem o nome? Isso. Olha, Guilherme. Desculpe, Guilherme. Eu acho que a gente vai continuar ouvindo isso. Não tem muito como escapar. Primeiro, porque a gente está diante de um Papa latino-americano. Depois, o fato de que um Papa do Sul vai ser sempre taxado de conhecer menos, porque existem aqueles que se acham mais detentores, né, de um conhecimento doutrinal, ou um rigor, uma tradição, tudo aquilo que possamos atribuir ao mundo do norte, né, Europa, Estados Unidos, onde se concentra a maior parte desses grupos mais tradicionais. Embora o Brasil não fique atrás, né? A gente tem na televisão visto aí Padre Paulo Ricardo falar barbaridades a respeito da doutrina, impondo normas que nem a igreja não mais impõe. Então, tem que ter muito discernimento para ouvir o que certos pastores por aí andam dizendo, sem levar em conta esse aspecto que Papa Francisco tem enfatizado durante todo o seu ministério e nessa encíclica muitas vezes. O quanto exercer a misericórdia não é facultativo. Nós não temos o direito de escolher entre exercer a misericórdia ou não exercer a misericórdia, esperando que ela seja somente de Jesus para conosco e nunca nós entre nós vivendo-a profundamente. O Papa Francisco não propõe relativizar as normas. Talvez isso esteja respondendo agora diretamente ao que Guilherme fala. O Papa Francisco em nenhum momento relativizou nenhuma das normas já conhecidas da Igreja. Ele cita, inclusive, muitas vezes o próprio Tomás de Aquino, né, que é um dos clássicos da teologia católica. Ele apenas apresenta um aspecto humano da aplicação dessas normas. Como essas normas podem ser aplicadas hoje na realidade humana, real da vida das pessoas. Tanto que ele reforça muitas vezes a necessidade de entender de que não existe uma gradualidade na lei, do tipo, cada um cumpre o que acha que pode ou que deve. Essa lei é muito forte para mim, vou cumprir metade dela. Não, a lei continua sendo a norma, isto é, qual é a norma? É que o matrimônio foi feito para ser um reflexo desta comunhão. Então, e ele fala de uma realidade humana normal. Cada um de nós pode bem perceber o quanto é natural desejar a unidade da vida matrimonial. Quem ama quer perpetuar-se no amor. Se eu tenho alegria na vida da família em que eu estou, porque eu gostaria que...
Porque eu desejaria, porque eu imaginaria que ela se romperia um dia. O rompimento da vida familiar é sempre traumático, nunca é desejado por ninguém. E é isso que o Papa Francisco nos mostra. É preciso permitir que a compreensão seja mais alargada de que existem imaturidades, existem condicionamentos, existem dificuldades reais, circunstâncias sociais, como desemprego, trabalho, a falta de trabalho, né, o desemprego, tudo aquilo que pode acarretar na vida de uma família uma dificuldade de levar adiante o ideal. Portanto, sem negar o ideal, o Papa Francisco tenta apresentar um caminho de salvação, um caminho de misericórdia, um caminho em que a beleza do matrimônio permaneça, mas que cada um possa caminhar segundo as suas próprias pernas, né? Não impondo algo sobre os ombros de quem não é capaz, ou quem já viveu situações dolorosas demais para que a igreja ainda venha acrescentar outras dores. É nesse sentido que o Papa tenta mostrar, escutar as dores dos caminhos que cada um de nós trilha ou trilhou até chegar ao encontro com Cristo. E respeitar esse caminho de cada um. Muitas vezes a gente encontra clérigos, né, pastores, que estão tão apegados às normas que esquecem de ver que elas existem em função das pessoas, e não o contrário, né? Mas isso é o que a gente já conhece do Evangelho. Jesus também teve lutas como essas, né? Quem vale mais, o sábado ou o homem? Acho que é importante pensar e entender, assim, uma compreensão muito simples, mas também muito profunda da igreja, sobre a igreja, é que, embora no que é essencial exista uma unidade muito grande em todos os... Você nunca vai ouvir um bispo dizer que Jesus não ressuscitou, que a Eucaristia não é a presença real de Cristo. Mas nós não somos uma unidade monolítica. A igreja é menos monolítica do que a gente pensa. Muitas vezes fazem com que a gente compreenda. Então, existe, de fato, vários olhares. Sim, sempre vai ser assim. Lembremos-nos de Pedro e Paulo com a questão da circuncisão. Quer dizer, a gente viu aí nesse tempo da Páscoa, né? Quer dizer, tido ao cristianismo, é preciso ser circuncidado. Então, quer dizer, o negócio é antigo, não é da agora que a gente está sempre caminhando. Mas acho que a frase de Agostinho, Padre Carlos, serve muito para a gente, Santo Agostinho, né? No essencial, radicalidade, no relativo, liberdade, em tudo, caridade. Parece que, às vezes, o que falta é um pouco de caridade quando se fala dessas questões, né? Propondo mesmo, caridade. É a pessoa, é a pessoa. É o que ele diz, você repetiu uma frase que está lá no número 306. Em toda e qualquer circunstância, perante quem tenha dificuldade em viver plenamente a lei de Deus, deve ressoar o convite a percorrer a via da caridade. Mais uma pergunta? Paulo. Eu também quero parabenizar aqui a iniciativa. A gente consegue entender por que o Padre Manuel ficou tão empolgado quando falou o escrito do Papa, que realmente é um escrito muito... Do ponto de vista, até acho que muitas pessoas estão achando até revolucionário aqui. Mas se nós voltarmos no tempo e lembrarmos que a proposta do Papa de misericórdia envolve exatamente isso, a questão da caridade. E agora, só que a minha pergunta, que eu gostaria de fazer, ela leva em consideração o seguinte: os seres humanos hoje vivem um momento onde o individualismo está sendo elevado ao máximo, as pessoas querem fazer tudo. Comentando com minha esposa, um problema de uma pessoa amiga que tem uma filha que com 16 anos já resolveu que vai ser homem. Hoje me assustei. É um homem. Meu filho chegou até a dizer assim: é mais homem do que eu, meu pai. O aspecto é de um homem mesmo, um homem feito. E é impressionante porque isso está acontecendo, mas a gente não tem como evitar, porque a gente sabe que as questões biológicas falam mais alto. Mas em outros casos, a gente não sabe discernir onde é que para onde vai o desejo da pessoa em fazer o que quer, independentemente do que Deus está dizendo, e Deus colocar algum freio, algum momento na sua vida, e dizer: olha, aqui você não vai. Como é que a igreja vai lidar com essa nova realidade
e, ao mesmo tempo, o exercício da misericórdia? Essa aqui é a minha pergunta. Olha, o documento, o Papa não se detém muito na questão do homossexualismo. Sobre esse aspecto, a exortação se limita a pedir que a igreja acompanhe com caridade, com amor, tentando ajudar as famílias em que isso acontece, um caminho sempre de inserção da família nessa realidade do mundo. Mas, como o documento, como o sínodo não se propunha tratar desse tema, então o tema é abordado apenas naquilo que se refere àquela reivindicação de que se pudesse ter um reconhecimento da união matrimonial entre pessoas homossexuais. Sobre isso, o sínodo, o Papa e os documentos da Igreja em geral, a doutrina, fala e repete com muita clareza: aquilo que significa o matrimônio não pode contemplar a união homossexual. Mas é por uma questão de lógica das coisas, não é por uma questão de misericórdia ou não. É como se a gente diz que o matrimônio é isso, ele só se concebe isso que é o matrimônio entre duas pessoas que podem gerar filhos, duas pessoas que podem gerar uma comunidade. Duas pessoas homossexuais não tem como gerar uma comunidade. Então, isso por si já impede, portanto, aquele tipo de comunhão idealizada na família. Portanto, o que, às vezes, os meios de comunicação e outras pessoas não entendem é que o conceito de família no mundo civil não é o conceito de família para o mundo religioso. O conceito de família que é previsto para o sacramento do matrimônio é outra coisa daquilo que é o conceito de família para quem vai ao fórum e se casa. Ali, o conceito de união entre duas pessoas do mesmo sexo não faz nenhuma diferença se são do mesmo sexo ou são de outro sexo, porque o que se está celebrando é simplesmente duas pessoas que querem viver unidas e compartilhar tudo. Bem, se for o caso, a vida, a responsabilidade, não existe uma reflexão espiritual, antropológica, sobre o significado daquela relação unitiva. É um elemento meramente jurídico. Então, é claro, desse ponto de vista exclusivamente jurídico, chamar isso de união matrimonial, muitas vezes fere, porque matrimônio, dentro da linguagem religiosa, é uma outra coisa. Então, o concílio, o texto vai se limitar a deixar claro isso, de que a natureza da vida do matrimônio, quer dizer, aquilo que é o matrimônio, não tem como caber aquilo que é a união entre duas pessoas do mesmo sexo. E ponto. E fecha a questão dizendo que isso não é uma questão que precisa ser discutida mais longamente, e critica as organizações que pressionam os governos, né, a aceitar isso como uma regra como condição para fazer empréstimos. Né? Isso tem sido denunciado na África, em que países africanos têm sido pressionados a incluir nas suas leis as uniões homossexuais como contrapartida para recebimento de empréstimos e benefícios financeiros. Até ajuda humanitária já aconteceu. Então, o Papa critica essa atitude, mas, do ponto de vista da realidade do homossexualismo, é algo que é um desafio que as famílias de hoje vivem e que a Igreja pede, né, que essas pessoas sejam acolhidas, integradas também. É o mesmo critério do acolhimento, da integração, da misericórdia, da via da caridade. Nesse aspecto, a linguagem não muda. É a mesma situação. Mais alguém? Hã? Até 9h30. Temos aí 10 minutos. Até 10h30, viu, padre? Guilherme vem fazer mais uma pergunta. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Sou eu. Pois é. Paulo, a gente entende não só o tema, né, dessa noite aqui, mas também porque o Padre André. As coisas habilmente escolhidas pelo Padre Manuel. No microfone. Mas eu achei interessante a pergunta do Paulo e me lembrei de um encontro recente que nós tivemos aqui, quando me foi perguntado assim: Guilherme, se você pudesse pedir duas coisas a Deus. E aí eu respondi: primeiro, que ele me fizesse mais crente nele mesmo.
Segundo, que ele desse menos livre-arbítrio aos seres humanos. Tudo, padre. Essa segunda parte aí é bem complicada, né, Guilherme? Na verdade, a gente sabe que o nosso livre-arbítrio é também muito limitado, né? O Papa Francisco tem um momento em que ele reflete sobre a diferença entre ato voluntário e ato livre. Bem curioso isso, porque o exemplo que ele dá é muito prático. Ele fala, por exemplo, de um jovem que quer se drogar, que tem uma vontade violenta de consumir droga. Ele consome a droga, ele faz aquilo como um ato voluntário. A força dele de querer a droga é voluntária. Mas ele não é livre para escolher, porque ele, na verdade, está sendo oprimido pela vontade irresistível de receber a droga. Então, ele dizia que agir voluntariamente e agir de maneira livre não é a mesma coisa. Então, a gente tem muitos atos voluntários no nosso dia a dia, mas ato livre é aquele em que eu sou capaz de escolher o meu maior bem. E se eu sou capaz de escolher o meu maior bem, além dos condicionamentos, para além dos limites, até mesmo de compreensão do que é o meu maior bem, isso me faz livre. Por isso, quando você fala do livre-arbítrio, a gente vê que muitas vezes o nosso livre-arbítrio é muito limitado, ou porque não conhecemos, ou porque não temos a força para realizar o bem que queremos. Isso tudo faz com que a gente, muitas vezes, sucumba, né? Seja vítima de nossos atos voluntários, mas não de nossos atos livres. A gente, às vezes, age muito mais por impulso do que por verdadeira liberdade. Esse é um tema que ele vai refletir quando vai tratar da educação dos filhos, que vale muito hoje como reflexão mais ampla, geral, né? O que é mesmo a liberdade que nós desejamos e qual é mesmo a liberdade que temos, né, que possuímos. É muito difícil refletir sobre isso, mas no caso da educação dos filhos é um tema muito importante para os pais refletirem. E, aliás, o Papa Francisco vai se deter falando disso. Vale a pena também escutar o que ele diz. Gente, eu sinto muito não ter dito para vocês algumas passagens que eu até selecionei, mas é que o modo como o Papa Francisco fala é tão envolvente que a gente tem vontade de ler várias vezes. Por exemplo, eu não li aqui uma parte que ele diz: a família é o melhor hospital. Aí sabe por que ele diz que a família é o melhor hospital? Porque ele dizia que, na verdade, quando a gente precisa de cuidados, de carinho, o hospital mais próximo é a família. E ele usa expressões como essas, né? E outras que a gente conhece. A igreja não pode ser uma alfândega, onde somente está ali para oficialmente carimbar papéis, né? E aplicar normas. A igreja não pode ser assim. A igreja é um hospital de campanha que está sempre disposto a acolher os feridos do caminho. E ele vai usar outras imagens, né? Nós não podemos sentar como Moisés, na cátedra de Moisés, e lançar pedras, transformar o evangelho em pedras que se lançam sobre as pessoas. E outras expressões muito bonitas. Como, por exemplo, depois que se fere o outro no casal, ele diz assim: como é que eu faço para pedir perdão? Porque ele retoma uma passagem que diz, não é? Que ninguém durma sem dar e sem pedir o seu perdão, que a ira não, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Aí ele diz: como é que faz para pedir perdão? Ele diz: não precisa nada, basta um gesto, um olhar, um beijo, e ele dá sinais como isso, né? Não precisa ficar pedindo perdão o tempo inteiro, mas um gesto de ternura, de carinho, já demonstra tudo. E ele reforça muito essa necessidade da ternura, do carinho. Fala de palavras que não deveríamos nunca esquecer na vida da família. Obrigado, com licença, muito bom, palavras de incentivo, e coisas assim muito, muito pequenas, mas que refletem realmente o cotidiano da vida familiar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
nos dê a sua bênção, vamos nós dois abençoar o nosso pessoal. Pode falar, acho que está saindo agora. Que a alegria do Senhor sempre nos acompanha no caminho da vida, possa também nos encher de esperança e que nunca nos falte o vinho novo da alegria nas nossas famílias. Que a alegria do amor seja aquela que nos conduz nos momentos de dificuldade, nos sofrimentos, nas incertezas, nas inseguranças. E que em tudo a caridade. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado, Padre. Até a próxima. Até. Obrigado pela paciência, vocês todos. Tchau. Boa noite, bom descanso. Amém para vocês também.